lá na sua casa, você que nos acompanha pela internet, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, de 15 a 18. E nós vamos, Robson, oferecer uma Bíblia à nossa visitante. E aqui tem de tudo aqui nessa gaveta. Tem até a aparelho. Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o nosso limitado entendimento para a Tua Palavra, pedindo que nos dê um coração propício para recebê-la de bom grado e formar uma proposta de obediência, pedindo que o Senhor abençoe este que te fala, para que eu seja meramente o instrumento da parte do Senhor para falar ao teu povo. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, de 15 a 18, é o texto base para a nossa meditação nesta manhã. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vamos ler junto o final do versículo 18? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Os irmãos, por favor, assentem-se. Hoje nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Isso nos leva a buscar de Deus uma palavra que fortaleça a vocês, irmãs, no mundo onde a sua tarefa é tão grande e é tão pequenamente notada, aonde você não tem horário de trabalho. Você trabalha ao acordar, ao ser acordada de madrugada e à noite, até o momento em que seus filhos dormem. E ainda tem que tolerar o marido. Eu estou brincando com os irmãos, que aqui todos nós somos muito bons maridos, né? Não é verdade? Isso é, a minha esposa falou que sim. Então, meus irmãos, é exatamente isso. Deus tem essa palavra para vocês. E nós buscamos dele algo que pudesse ficar bem marcado no seu coração, falando sobre uma criação fundamental para a humanidade. O que é uma coisa fundamental? Uma coisa fundamental, numa definição mais sucinta, é algo essencial. É algo exclusivo para uma missão específica. Então, quando eu quero dizer aqui que a mulher é uma criação fundamental para a humanidade, eu quero dizer que Deus a criou porque ela seria essencial, ela seria exclusiva para o plano que Deus tinha para fazer com que a terra fosse habitada de seres humanos. Sem você, nada feito. Por isso ele avaliou, nesse capítulo 2, versículo 18, que nós acabamos de ler. Olhou Deus para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só,
mesmo estando no paraíso. Não está isso na Bíblia, eu estou aqui acrescentando. Então, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A palavra idônea aqui tem o significado daquela que preenche todos os espaços necessários, que somente ela pode fazê-lo para um homem. Então, esse é um significado do original desse texto, um dos significados dos originais desse texto. Muito bem, Deus avaliou você, o Criador, dessa forma, como algo fundamental para a humanidade. E então, nesse Dia das Mulheres, nós vamos aqui considerar algumas dessas qualidades específicas, peculiares das mulheres. Algumas qualidades que existem em vocês e que não existem em nenhum outro ser. Deus me levou a alguns deles, são tantos, mas eu quero separar apenas 3 deles, né? A fundamentalidade da mulher para a humanidade se destaca, né? Primeiro, por ser a madre da humanidade. Madre, eu quero sim me referir aqui ao órgão que existe somente em vocês, que é capaz de gerar outro ser semelhante a nós. E Deus as criou para que vocês fossem essa madre, não somente de uma família, mas da humanidade, porque as famílias compõem a humanidade. Então, essa é uma das particularidades exclusiva de vocês. Ser o lugar aonde milagrosamente Deus cria os seres humanos. Começou na criação, a partir de um homem e de uma mulher. E hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Todos passaram pelo útero, pela madre de uma mulher. Sem isso, sem você, irmã querida, a terra não seria ocupada por seres humanos. Não haveria humanidade. Por isso Deus, aí no capítulo 1, desse primeiro livro da Bíblia, 28, diz-nos aí, logo após ter criado o homem, macho e fêmea, leu o 27 também, para a gente contextualizar, diz o 27, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, ponto e vírgula, homem e mulher os criou. O homem é um ser de qualidade masculina e feminina, porque eles se complementam conforme Deus queria. Portanto, sem essa complementação, não existiria, a terra seria somente de um homem. E esse homem certamente não poderia fazer nada diante do gigantismo da obra que Deus lhe deu, de administrar todas as demais criações. Todas as demais coisas criadas por Deus seriam administradas pelo homem. Mas ele precisava de uma auxiliadora, idônea, como vocês são para todos nós. Então, esse é o primeiro sentido. O homem seria um ser solitário, sem descendência. Eu vou pedir ao Bernardo que projete o texto de 1 Coríntios, capítulo número 11, aonde o apóstolo Paulo destacou isso exatamente, num dos momentos em que ele ensinava aquela igreja teimosa lá em Corinto, que se ligava a tantos detalhes
sem relevância, versículo número 12, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Deixa eu me localizar. Que diz assim: porque como provém a mulher do homem, assim assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Todos nós conhecemos a história. Deus criou um homem ainda masculino, chegou à conclusão que não era bom que ele ficasse só, anestesiou, e de uma das suas costelas criou a sua auxiliadora idônea, para que doravante aquele ser tão fundamental para a humanidade, tirado de uma parte do corpo do homem, se tornassem a madre para gerar o próximo homem. Uma nobre missão, uma grande missão. Por isso, você, irmã querida, mulheres do Brasil e do mundo, vocês são fundamentais, uma obra fundamental de Deus para toda a humanidade. Mas um segundo destaque que eu tiro à luz de textos é que a fundamentalidade da mulher para a humanidade também se destaca por ser capaz de amar diferenciadamente a sua geração. Capacidade de amar de forma diferente a sua criação. Eu, sem nenhuma lisonja nem nenhuma ofensa para nós, irmãos e irmãs, eu tenho muita convicção de que abaixo de Deus, ninguém ama mais um filho do que a sua mãe. Nós, os pais, amamos muito nossos filhos. Mas se nós formos sinceros nos nossos corações, nós vamos ver pelos atos, pelas atitudes das nossas esposas, com referência aos nossos filhos, que o amor delas é diferenciado. É um amor que se destaca sobre nós. É um amor que não se envergonha, por exemplo, de chorar pelo filho. E quantos homens, às vezes, seguram as lágrimas para não chorar perto do seu filho? As mães não, é o contrário. Elas derramam-se em lágrimas pelos seus filhos. Não é isso mesmo, irmã Maria? Pois é. Um amor diferenciado pela sua criação. O amor das irmãs, das mulheres, é tão diferenciado pelos seus filhos, pela sua criação, pela sua geração, que ele foi um amor referenciado na Bíblia. Foi tomado como base o amor de uma mãe pelo filho, com relação ao amor de Deus pela humanidade. Ele ilustrou o amor de Deus pela humanidade, o amor de mãe. O profeta Isaías descreveu isso de forma espiritual e magistral. Em Isaías 45, Bernardo, 49, versículo 15, desculpe. Quarenta e nove, 15.
um tempo em que a nação de Israel estava já decretado que passaria por momentos difíceis sob seus dominadores, mas Deus mandou-lhes a mensagem dizendo: nunca desacreditem que Deus ama vocês, que Deus nunca esquecerá de vocês e que um dia vocês serão restaurados por esse Deus que vos ama. E usou exatamente esse versículo para dizer isso àquelas pessoas. Quando lá no versículo 15 diz, Deus através do profeta Isaías: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que. Então Deus sabe que é impossível que você, mãe, esqueça-se do seu filho. Então é um amor referencial. O próprio Deus viu isso em vocês. Por isso vocês devem ser tão amadas pelos seus filhos. Por isso nós, filhos, devemos honrar nossa mãe, nossos pais, até o último segundo de nossas ou da vida deles, de todos os nossos corações. Por isso nós, filhos, nunca haveremos de deixar de lembrar quantas lágrimas nossas mães derramaram por nossas causas. Quantas lágrimas derramaram nossas mães quando estávamos ausentes e elas não podiam nos ver todos os dias. Quantas vezes nós somos ingratos em podar nossas mães de ter o prazer e a alegria de nos ver. Isso deve fazer parte dos nossos pensamentos como os filhos. Porque Deus disse que você, mãe, a semelhança dele, é impossível esquecer dos seus filhos. Tanto é que, quando você está amamentando, eu escutava minha mãe falar isso. Às vezes eu estava dormindo. É claro que eu escutava depois que eu estava grande, né? Que ela sabia a hora que eu estava com fome. Porque os seus seios começavam a doer, estava cheio de leite, de alimento para mim. E assim, com certeza, é com vocês. Então, que Deus seja louvado pela vida dessas criaturas maravilhosas, que são as nossas auxiliadoras idôneas, tão fundamental para toda a humanidade. Que nós possamos tratar vocês com todo o carinho e zelo que vocês merecem, com todo o reconhecimento do nosso ser, pela importância que vocês são para toda a humanidade. Uma terceira fundamentalidade da mulher para a humanidade se destaca por ter consciência da sua missão doadora. Eu me lembro aqui de Joquebede, mãe de Moisés, que teve um filho num tempo em que era decretado pelo imperador lá do Egito, que todo filho de sexo masculino fosse executado no ato do seu nascimento. Então esse negócio de aborto acontecia já há muito tempo, irmãos. Eliminar seres que nós geramos, a nossa mercê. E aquela mulher não desistiu da sua gravidez.
ela viveu sob ameaças. E a Bíblia diz que ela deu à luz a um filho, muito belo, que se chamou Moisés. E as guardas egípcias rondavam as casas das mulheres grávidas para ver se elas já tinham tido seu filho. E se fosse homem, executavam. E aquela mulher teve o seu filho homem. E ela velou por aquele filho durante o tempo que ela pôde fazê-lo. Mas quando ela viu que os guardas haveriam de pegá-lo, ela abriu mão do seu filho. A Bíblia diz que ela colocou num pequeno barquinho feito de bambu, evidentemente vedado ali para que não entrasse água, e o lançou pelas águas do rio Nilo, confiante de que a providência de Deus salvaria seu filho. Ela doou seu filho para salvar a sua vida. E foi o que aconteceu. A filha de Faraó recolheu aquele infante que chorava, flutuando pelas águas do Nilo, e o criou. E ele foi Moisés. Moisés que libertou o seu povo do Egito. Moisés que é a raiz da tribo de Judá. A tribo que trouxe o Senhor Jesus para ser o nosso Redentor. Isso é um espírito de doação. Você segura seu filho até o momento que é bom para ele e você vai doá-lo no momento que você vê que será melhor para ele. As irmãs concordam com isso? Pois é. Você tem uma filha bonita, linda, como a Stephanie. Daqui a pouco ela chega a 21 anos, mais bonita ainda, e aparece um gavião lá e começa a amar a Stephanie. E ela amá-lo. E não tem jeito, a Cristiane vai ter que doar a Stephanie. É assim que acontece. Então você, mãe, você tem essa consciência de ser uma doadora, de que você vai passar todos os tributos para criar um filho ou uma filha, mas um dia você vai doá-la ou doá-lo para alguém. Não é assim mesmo, meus irmãos? Exatamente. Você que o alimenta diuturnamente desde o seu ventre. Às vezes nós não pensamos que o bebê em formação alimenta, né, Amanda? A Amanda foi lá para dar aula, né? Já está comendo. Comendo da onde? Do corpo, da substância que o seu corpo gera e leva para ele. E ele nasce. E você pouco se importa da estética dos seus seios. E os doa para que ele possa sugar ali o alimento que ele precisa para viver, para crescer, para se desenvolver. Não é assim, minhas irmãs? Eu nunca vi uma mãe rejeitar de dar o seu seio para o seu filho mamar. Então você cuida dele desde a sua concepção. Mas em algum tempo, quando ele aprender a comer sozinho, que ele não precisar mais de você alimentá-lo, ele vai querer a sua alforria, ele vai querer a sua libertação.
A mãe tem o espírito doador, a consciência de ser doadora, porque, como eu já disse, ela sabe que um dia o amor de seu filho não vai cessar por ela, mas vai ser dividido com outra mulher. Eu estou vendo a Kátia falar alguma coisa, Tiago. Mas essa é a verdade. Nós amamos as nossas esposas, namoradas, e nós dividimos o nosso amor da nossa mãe com a nossa futura esposa. Isso está certo, tá, irmãos? As nossas mães compreendem isso. As nossas mães são felizes por isso. Uma mãe é feliz quando vê um filho amar uma mulher que o ama. Isso arrefece a dor do seu coração. Tampa o ciúme. Porque tem mães que meio ciumentas, né? Mas o amor, o prazer, a alegria que ela tem de ver o seu filho ser amado por outra mulher, que ele precisa, é a sua auxiliadora. Isso sufoca esse sentimento indesejável de querer ter o filho só para si. E ela então doa-o de todo o seu coração. Ela o leva ao altar. E ela o entrega ao seu futuro, à sua futura esposa ou esposa. Gênesis, no seu capítulo 2, 24, aí na sua Bíblia, você está aberto em Gênesis? Se não, nós projetamos. Deus já tinha determinado isso. Pois assim que Eva foi criada, ele deu essa explicação, dizendo, por isso, eu vou ler o 23 também, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, não foi nascida, foi tomada, foi feita, pegou um órgão do homem lá. Por isso, verso 24, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois, o que está escrito aí, meus irmãos? Uma só carne, uma só carne. Por isso, hoje nós temos saudade lá daquela caminha que nós dormíamos lá em casa, com o papai e a mamãe lá no quarto deles. Eu me lembro que, às vezes, eu comentava com a minha Nilda, quando nós íamos passear lá em Lima Duarte, e a gente, evidentemente, dormia na casa do pai e da mãe. Eu dizia para ela que era o sono mais sossegado que eu tinha. Parece que eu não tinha preocupação nenhuma, que eu não estava sob nenhuma ameaça. Isso é real. A gente não esquece, mas passamos a ter uma outra cama. Passamos a ter uma outra companheira de cama, que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é insubstituível. Somente Deus pode, por isso, nos separar, porque Ele nos uniu numa só carne. E eu concluo aqui essa fundamentalidade sua, mãe, por ter essa consciência de ser doadora. Certa jovem que vivia numa sociedade aonde uma jovem virgem ficasse grávida sem ter se casado, ou seja, fazer sexo fora do casamento e ficar grávida, era literalmente apedrejada até a morte. E essa jovem, um dia foi chamada por Deus
para ficar grávida ainda virgem, porque no seu ventre haveria de se gerar um ente que seria o Salvador da humanidade. Maria assim fez. Nós vamos ler isso em Lucas, capítulo número 1. O Bernardo projeta para nós, por gentileza. Versículos. Eu vou ler a partir do verso 29. Se você puder, abra a sua Bíblia aí. A partir do 28, aliás. Lucas 1, 28. Chegamos aí, meus irmãos? E uma virgem, verso 27, e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Naquele tempo, desposado significava noivo. A partir do momento que a moça se tornava noiva, ela sentia-se como já desposada, mas ela ainda não tinha casado, ela era virgem, diz o texto. 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamará, pois, o nome de Jesus. Jesus, uma parte aqui, irmãos. Quando você fala Jesus, você está falando do Filho do Homem. Quando você fala Cristo, você está falando do ungido de Deus. O homem ungido por Deus para salvar a humanidade com a sua vida. Então isso é interessante o irmão e a irmã saber. Verso 32. Este, ou seja, o teu filho Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Os irmãos me perdoem, eu estou ruim de óculos, tá? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o verso 38, a resposta de Maria, a doadora de Jesus para nós. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, um ventre doador do próprio Jesus, que veio a este mundo para salvar, inclusive a sua mãe, que era uma descendente de Adão ou de Noé, consequentemente também pecadora. Então a mãe tem esse sentido de doar o seu filho. Nenhum outro ser seria capaz de doar o seu filho como Maria doou Jesus, para sofrer o que ele sofreu por pessoas que não mereciam o seu sofrimento, como todos nós, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores e inimigos de Deus.
e que ele veio fazer a reconciliação entre nós e Deus. Romanos 5:1 diz que ele nos trouxe a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio do ventre de uma mulher. Por isso você, mulher, é de fundamental importância também para a redenção sua e da humanidade toda. Eu quero concluir com 4 aplicações para nós neste Dia Internacional da Mulher. A primeira aplicação: vimos, à luz da palavra de Deus, a importância de você, mulher, para a humanidade. 2, a maior de todas foi o fato de Deus ter usado o seu ventre para gerar o nosso Salvador Jesus. 3, sinta este santo orgulho de ser mulher. Eu queria que você anotasse essa frase, porque hoje há uma cultura no mundo, aonde o mundo está querendo colocar na cabeça das mulheres que elas são inferiores aos homens, que elas não devem aceitar isso, que por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E com tristeza, irmãos, nós temos visto o diabo usando essas coisas e deturpando a forma pela qual Deus criou a mulher e fazendo com que nasça no seu coração um desejo maligno de não querer ser mulher, querer se tornar um homem. E o maligno prossegue, criando meios, formas, hormônios e cirurgias, na tentativa louca de mudar o projeto mulher, que foi articulado por Deus, porque a Bíblia diz que tudo vem de Deus, homem, mulher. Sinta-se orgulho disso, irmãs queridas. Seja a mulher que você é, continue sendo. Você é instrumento de Deus para isso. Deus a criou para ser auxiliadora idônea, com todas essas virtudes. E o último, continue sendo sempre disponível para servir o Senhor, com as virtudes que Ele te dotou. Eu não tenho 2 virtudes, nunca as terei. Você tem, porque Deus te deu essas virtudes. Portanto, você é motivo de orgulho para a humanidade, para todos nós. Você é motivo de gratidão no coração de todo homem, que apesar de ter emprestado um pedacinho seu para que você existisse, foi no seu ventre que nós fomos gerados. Sem o seu ventre, nós não existiríamos. Que Deus te abençoe por isso. Vamos orar por isso, meus irmãos? Exatamente isso aí, irmã Maria. Bem lembrado. Obrigado. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento que encontramos na tua palavra a importância da tua obra chamada mulher, a fundamentalidade dela para a humanidade, tanto na sua existência física, quanto na sua existência de eternidade, porque no ventre da mulher, o Senhor usou o teu Espírito para que gerasse ou fosse gerado
o Redentor da humanidade, Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida das nossas irmãs, das mulheres de todo o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém.